Beleza? Estamos gravando agora. Show de bola, galera. Vamos lá, então? Eu vou começar a apresentação. Alguém podia só ligar o microfone e falar para mim se está aparecendo, está compartilhando, tá? Tá compartilhando. Obrigado, querida. Que bom. Obrigadinho, querido. Então, vamos lá. Hoje nós vamos pegar agora, então, deixa eu pegar uma canetinha aqui, que vou te rabiscar. Nosso revisional número 2, tá? Nós vamos começar com a classificação dos seres vivos. A classificação, ela é a parte da biologia que trata da criação de um conjunto de informações para que a gente estude melhor os seres vivos, tá? O primeiro cientista que tratou de classificação foi Linneu. E depois de Linneu tivemos outros, né, Haeckel e outros cientistas, e a última classificação robusta foi feita em 1979 por Whittaker, tá? E ele, na classificação ou taxonomia, que é a parte da biologia que estuda a classificação, hoje em dia nós temos já, não é só reficofage não, tá, galera? Lembra aí, é doreficofage, aumentou mais um bocadinho aí, ó. Não é só, antes a gente falava reficofage, agora tem doreficofage. Por que doreficofage? Porque entrou o domínio. Nós temos um nível da classificação taxonômica acima de reino. Olha lá no cantinho, cá embaixo no cantinho aqui, ó, você tem o domínio. Então, se você pegar aqui doreficofage, é domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Esses são os níveis taxonômicos em que a gente divide os seres vivos hoje na natureza, beleza? À medida que a gente vai passando de domínio para espécie, vai diminuindo a variabilidade. Ou seja, a espécie é o nível taxonômico mais uniforme possível. É tão uniforme que os seres são capazes de se reproduzirem, se cruzarem, deixando descendentes férteis. Se alguém entrar aí e vocês perceberem que alguém está entrando, tá? É só vocês me falarem, ligar o microfone, Flávio, tem alguém pedindo para entrar, que eu paro a apresentação e vou lá e libero para ele entrar, beleza? Então, espécie é o nível taxonômico mais homogêneo de todos. E o menos homogêneo, mais heterogêneo de todos, é o domínio, tá? A espécie é um conjunto de seres vivos com características morfológicas, fisiológicas, genéticas semelhantes. Mas é importante, tem que ter capacidade de se cruzar, deixando descendentes férteis. Uma subespécie, na verdade, são grupos distintos dentro de uma mesma espécie, mas que ainda conseguem se cruzar, formando descendentes férteis. Por isso que são subespécies. Se não se cruzassem mais, já seriam espécies diferentes. Dá uma olhada nessa nomenclatura binominal, tá? Só lembrando que o nome de uma espécie é composto de 2 nomes. O primeiro é um substantivo, o segundo é um adjetivo. O primeiro é escrito com letra maiúscula e representa o gênero daquela espécie. E o segundo é escrito com letra minúscula, tá? E é o epíteto específico. Quando o segundo está escrito com letra maiúscula, é porque ela é uma homenagem a um cientista. O nome de uma subespécie, ele vem escrito logo à frente do epíteto específico. Então, por exemplo, na espécie humana, nós somos Homo sapiens sapiens. Por quê? Porque nós somos uma subespécie. Homo é o gênero da nossa espécie, sapiens é o epíteto específico, e o outro sapiens que está logo à frente, com letra minúscula, é a subespécie. Beleza? Família, normalmente, é terminação, sufixo idae. Então, Canidae, a família dos cães, né? Canidae. Na filogenética, que é a classificação dos seres vivos moderna, nós dividimos os grupos de seres vivos em um cladograma. O que é um cladograma ou uma árvore filogenética? É uma separação de acordo com as características, principalmente usando fatores anatômicos, morfológicos, sim, mas principalmente fatores genéticos, de proximidade genética. A sistemática atual, ela procura identificar o parentesco entre as espécies. Então, numa árvore cladograma ou filogenética, você tem a raiz, que é a espécie antiga, primitiva, tem um nó, onde há uma separação de grupos distintos, tá, que formaram espécies diferentes, esse seria um ancestral em comum. Essa separação, esse nó é chamado de cladogênese, que é a separação de grupos, tá? Aqui nós tivemos 2 nós, 2 separações, e aqui tem uma espécie A, uma espécie B e uma espécie C. Percebam que a espécie A e a espécie B
tiveram uma cladogênese ou uma separação ou um nó mais recente do que a espécie C. Portanto, eu posso dizer que a espécie A e a espécie B são mais próximas, são mais aproximadas evolutivamente entre si do que ambas em relação à espécie C. Beleza? Tá? Bem, nos reinos propostos por Whittaker, né, o primeiro grupo, como eu falei, o primeiro cientista que dividiu os seres vivos em reino foi Linneu. Ele criou o reino animal e o reino vegetal. Mas o Whittaker, em 1969, ele criou um sistema de 5 reinos que é usado até hoje, que é o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Metafita e o reino Metazoa. Não existe mais reino animal nem reino vegetal, não, tá, galera? É reino Metafita ou Plantae e reino Metazoa ou Animalia. Gente, vou dar uma paradinha aqui, porque eu acho que tem gente esperando lá. Espera um bocadinho, rapidinho. Deixa eu ir lá. Opa. Aqui, ó. Beleza. Vou voltar lá na apresentação. Opa. Aí. Show de bola. Então, vamos lá. Então, eu parei aqui. Não existe mais reino animal nem reino vegetal. É reino Metafita ou Plantae e reino Metazoa ou Animalia. Para dividir em 5 reinos, o que o Whittaker fez? Ele criou 3 critérios só. Tá? Quais são os critérios? A organização das células, se é procarionte ou eucarionte. Tá? O número de células do corpo, se o ser é unicelular ou pluricelular. E a nutrição, se o ser é autótrofo, fazendo quimiossíntese ou fotossíntese, ou se o ser é heterótrofo, fazendo absorção ou ingestão. Qual a diferença? A absorção é quando o ser é mais primitivo, ele não consegue engolir a comida. Ele digere a comida fora do corpo e absorve, como os fungos fazem. Tá? E a ingestão é igual a gente. A gente pega a comida, engole a comida para digerir ela dentro do nosso organismo, garantindo assim que tudo que será digerido vai ficar para mim. Beleza? Aqui nós temos uma árvore filogenética, né, da classificação de Whittaker. Então, você percebe aqui, ó, o reino Monera, ele é sem membrana nuclear, então é procarionte, unicelular, tem Monera autótrofo fazendo fotossíntese e tem Monera heterótrofo fazendo absorção. Depois vem o reino protista, que seriam eucarionte. Está frente todo mundo é eucarionte. O único procarionte que tem é Monera. Tá? Protista, Animalia, Fungi e Plantae são todos eucariontes. Só que protista é eucarionte unicelular. Tá? Nós temos os protistas autótrofos fazendo fotossíntese, temos os protistas heterótrofos fazendo ingestão e absorção. Beleza? Dos protistas, evoluíram 3 grandes grupos. Né? As plantas, que são os pluricelulares autótrofos fazendo fotossíntese, os fungos, que são os pluricelulares heterótrofos fazendo absorção, e nós, animais, que somos pluricelulares heterótrofos fazendo ingestão. Beleza? Bem, aí esses grupos, esses reinos de Whittaker, foram agrupados em domínios. Quais são os 3 domínios que existem na Terra hoje? A árquea, bactéria e eucária. Árquea corresponde a um ser procarionte primitivo, engloba as bactérias primitivas, chamadas árqueas. Tá? Nós vamos falar sobre elas já já. Bactéria são os procariontes mais modernos, são as bactérias que estão ao nosso lado aí, e também as algas azuis. Essas bactérias estão no nosso cabelo, na nossa pele, no chão, na terra, no ar, no nosso intestino. São bactérias que estão diretamente envolvidas nos ecossistemas da Terra. Não que a árquea não esteja, só que árqueas, elas são limitadas a ambientes muito inóspitos, nós vamos falar já já. E o domínio eucária seriam os seres eucariontes. Então, ó, árquea são procariontes primitivos, bactérias são procariontes modernos, e eucária, que são os eucariontes. Aí tem protista, fungi, plantae e animalia. Beleza? Bem, para a gente começar a estudar os grandes grupos de seres vivos, nós vamos começar dos vírus. Por que dos vírus, Flávio? Porque vírus não encaixa em nenhum daqueles grupos lá. Por que não? Porque vírus é acelular. Gente, se ele é acelular, ele não pode ser nem árquea,
porque é procarionte, nem bactéria, porque é procarionte, nem eucária, que é eucarionte. Percebam que esses três grupos são envolvidos por seres que têm células. O vírus é um ser acelular. Então, por eles serem acelulares, eles têm que ser estudados à parte. Eles são partículas infecciosas, eles causam infecção, parasitas, tá? Intracelulares, eles só conseguem parasitar se eles estiverem dentro da célula, obrigatórios, beleza? O primeiro estudo de vírus foi feito com um vírus que ataca a bactéria, bacteriófago. Atualmente, não dá para ficar estudando só vírus que ataca a bactéria. Então, a gente tem duas técnicas para estudar os vírus in vitro hoje, tá? Quais são elas? A cultura de tecidos. Você pega o tecido, por exemplo, de fígado de uma pessoa, leva para o laboratório, deixa ele ficar vivo e você injeta um vírus da hepatite nele. Aí você consegue multiplicar o vírus ali. Ou também a cultura de vírus em embriões de aves. Por que a gente usa a ave? Tá? A ave, na fase embrionária, o embrião dela é muito parecido com o embrião de um mamífero. Então, se você injeta um vírus humano no embrião de uma galinha, tá? Um embrião novo, não é um embrião já desenvolvido, não, tá? Não pode ter diferenciado em pintinho ainda não. Tem que estar bem na fase inicial da multiplicação celular. Nesse embrião, você meio que engana a especificidade viral e ele acaba se multiplicando. Então, você vê, por exemplo, essas vacinas aí que são feitas a partir de vírus, os vírus são multiplicados em ovos de galinha. Por isso que quem você vai tomar uma vacina, por exemplo, da H1N1, quem tem alergia a ovo não pode tomar. Por quê? Porque essa vacina foi produzida multiplicando esse vírus no ovo de galinha. Beleza? Bem, quais são as características virais? Nós temos dois grupos de características virais, aquelas que aproximam dos seres vivos, que são aquelas que fazem o vírus parecer com a gente, e aquelas que afastam os vírus dos seres vivos. Primeiro é a composição química viral. Todo vírus tem uma capa proteica protetora chamada capsídeo, que tem capsômeros. Esta capa proteica aqui, esta capa proteica aqui, ela é feita de proteína. E quem tem proteína é o ser vivo. Além disso, o vírus tem um material genético, que é DNA ou RNA. Já se conhece um vírus que tem os dois, mas, regra geral, a grande maioria dos vírus ou tem DNA ou tem RNA. O nosso coronavírus, né? Esse último aqui bonitinho cá atrás, ele tem o nome de coronavírus, porque tem essa coroa, que nós vamos saber agora o que é isso. Ele é um envelope viral, é uma camada glicolipoproteica que tem em volta de alguns vírus, nem todos têm. O vírus da herpes tem, o vírus da AIDS tem, o rotavírus tem, aqui o HIV também tem, tá? Então, o coronavírus, ele é chamado coronavírus porque ele tem uma coroa em volta dele, tá? Tudo isso faz com que o vírus seja parecido com o ser vivo. Por quê? Porque ele é feito de proteína, de material genético e de uma camada glicolipoproteica. A hereditariedade também é uma característica que faz o vírus parecer com a gente. Quando um coronavírus multiplica dentro do corpo de uma pessoa, vai ser criado novos coronavírus. Mutabilidade, nós já vimos que já tem agora várias estirpes do coronavírus, né, atacando, até fazendo até reinfecção em alguns casos, né? Então, a capacidade de sofrer mutação, que é a alteração do material genético, o vírus tem isso. Irritabilidade. O que é irritabilidade? É a capacidade de responder a estímulos do meio. O vírus também manifesta irritabilidade. Agora, as características virais que os afastam da gente, que faz vírus ser diferente de ser vivo, são, primeiro, todo vírus é acelular. Basta isso para desclassificá-lo como sendo um ser vivo, tá? Eles podem sofrer cristalização, não é obrigatório, mas tem vírus que cristaliza. Cristalização é uma característica viral. E quando ele cristaliza, quando ele está fora da célula, de qualquer célula viva, ele é chamado virião ou virion, tá? Virião ou virion é o nome dado ao vírus quando ele está fora de uma célula hospedeira, beleza? Eles não têm metabolismo, eles são ametábolos, tá? Além disso, eles possuem só um tipo de DNA ou RNA. E tudo quanto é qualquer célula viva, nós sabemos que tem DNA e tem o RNA, tem os dois. Vírus tem um ou outro, beleza? Bem, estudos mostram que os vírus apresentam dois ciclos de vida, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é aquele onde a lise arrebenta a célula. Gente, se a célula hospedeira arrebenta, esse ciclo, ele é um ciclo muito infeccioso, porque quando a célula arrebenta, ela libera aquela montoeira de virions e eles vão atacar novas células. Então, ele é altamente infeccioso. É o caso do coronavírus.
A alta infecciosidade do coronavírus vem do fato também de ele ser um ciclo lítico, tá? Os vírus do ciclo lítico, eles são chamados de viroses virulentas, por causa dessa infecciosidade. Exemplo, gripe, rubéola, sarampo, catapora. Depois dá uma olhada nisso aqui que é importante, hein? Cachumba, poliomielite, raiva, dengue, chikungunya, etc. Inclusive, o ebola, a hepatite, a febre amarela, o coronavírus são todos do ciclo lítico. O ciclo lítico ele acontece em 5 etapas. A distorção é quando o vírus reconhece e adere às células hospedeira. Quem reconhece as células hospedeira é o capsídeo, hein, galera? Não é o material genético, não. Gravem isso, tá? Depois da distorção, o vírus tem que penetrar. Então, vem a penetração. A penetração pode se dar pela cauda viral, quando o vírus tem cauda, pode se dar pelo englobamento, pela fusão, quando o vírus tem um envelope, ele se funde à célula hospedeira, e na grande maioria dos vírus, que não tem nem cauda nem envelope, a própria célula hospedeira engloba o vírus. Então, são 3 maneiras. Quando tem cauda, é injeção, quando tem envelope, é fusão, e quando não tem nada, nenhum nem outro, a grande maioria dos vírus, a própria célula hospedeira engloba. Quando a célula hospedeira engloba, ele se apodera da maquinaria metabólica da célula, que começa a replicar o vírus. Então, vem o período da replicação. Depois da replicação, a célula já está mal das pernas, ela vai morrer. Então, o que o vírus faz? Ele monta, ele faz uma montagem, porque a única maneira dele se manter fora da célula hospedeira é se ele estiver na forma de um virion. E para ele estar na forma de um virion, ele tem que ter o capsídeo englobando o material genético. Quando ele faz isso, a célula hospedeira morre, lisa, arrebenta, liberando os virions no meio. E esses virions ficam livres no meio até encontrar, ao acaso, uma nova célula e o ciclo reiniciar. No ciclo lisogênico, já existe uma fase latente. Eu tenho uma fase aguda da doença e uma fase latente. A doença que é provocada por um vírus lisogênico, ela é chamada doença crônica. Por exemplo, a AIDS, tá? A pessoa fica com AIDS o resto da vida, ela é crônica. É uma coisa que fica na pessoa um tempo indeterminado. Ele pode passar por um período agudo, onde vai ter muita sintomas da doença, ou pode passar por um período latente, onde ele tem o vírus, ele transmite o vírus, mas não tem sintoma nenhum. Essa é a característica do ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, eles são chamados de viroses temperadas por causa disso, porque tem um período latente. Exemplo, o HIV, o HPV, que é o papiloma vírus humano que causa o câncer de colo de útero, o herpes, tá? São vírus lisogênicos típicos da espécie humana. O processo começa igual. A distorção, né? Depois vem a penetração das 3 maneiras que nós já vimos lá atrás, e aí vem a fase que caracteriza o ciclo lisogênico, que é a integração. Na integração, o DNA do vírus vai se ligar, vai se fundir ao DNA da célula, se transformando num profágo ou provírus. O que é um profágo, o que é um provírus? O nome já diz, provírus, profágo. O que é profágo, o que é provírus? É uma estrutura que é capaz de se transformar num vírus. Cuidado, o provírus não é um vírus, é o DNA do vírus, mas ele é capaz de se transformar num vírus. Quando ele vira um provírus, ele se multiplica junto com a célula hospedeira, se perpetuando numa legião de células sem causar nenhum problema para elas. Esta é a fase latente da doença. Beleza? Depois de um certo tempo, pode variar, por exemplo, no caso da AIDS. O cara pode pegar a AIDS hoje, ficar 5, 6, 8, 10 anos sem ter sintoma nenhum. E o que é pior, está transmitindo o raio da doença e não tem sintoma, ele está na fase latente. Beleza? Bem, depois desse tempo, ele pode sofrer um estresse. Ele pode passar por um período ruim, onde a saúde dele é abalada. Nesse momento, o provírus pensa assim, opa, meu hospedeiro vai mal, então tem que pular fora. O que ele faz? Ele sofre uma excisão e aí ele faz replicação, montagem, lise. Nesse momento, a pessoa tem a doença crônica, mas vai sair da fase latente e vai entrar na fase aguda da doença. É quando o aidético começa a emagrecer, começa a cair cabelo, começa a perder capacidade imunológica, começa a adoecer como doeira de doenças. Beleza? Tá? Bem, vamos falar rapidamente o que é uma virose emergente. Isso que nós estamos sofrendo aí agora, o coronavírus, é uma virose emergente.
Viroses emergentes são viroses que vêm de uma outra espécie e atacam a espécie humana. Olha, como é que o vírus consegue isso, se ele é específico? Claro, sofrendo mutação. Então, é mais do que lógico entender que uma virose emergente sempre vai vir de uma espécie mais próxima da nossa espécie. É muito difícil que um vírus que ataca a árvore, planta, sofra uma mutação e passe a atacar a gente. É muito mais fácil que um vírus que ataca o macaco ataque a gente. É o caso da AIDS. Que um vírus que ataca um pombo, um pássaro, ataque a gente. É o caso da gripe aviária. É mais fácil que um vírus que ataca o porco sofre uma mutação e passa para a gente. É o gripe suína. É mais fácil que um vírus que ataca o morcego, tá, seja transmitido por um ser humano. E aí passe a atacar o ser humano. É o coronavírus. Deu para entender? Então, a virose emergente, ela acontece em 2 etapas, galera. Tem que ser cumpridas 2 etapas. Primeiro, tem que ter um grande contato, um contato intenso entre o homem e essa outra espécie, tá? Bem, a partir desse momento, o homem começa a ter muito contato com aquele vírus que infecciona essa outra espécie, mas que não infecciona o homem. Tudo bem. Ele está tendo contato com esse vírus, mas não pega a doença. O outro bicho está doente. Por exemplo, eu estou dentro de um chiqueiro. O porco está com gripe, mas eu não pego a gripe dele. Num belo dia, acontece o primeiro estágio. Esse vírus do porco sofre uma mutação e começa a atacar o próprio homem. Quem vai pegar essa doença? Quem está indo lá tratar os porcos. Então, só vai adoecer os tratadores de porcos. Só que aí tem um problema. Esse vírus mutante, que sofreu a primeira mutação, ele começa a se multiplicar nos tratadores. E aí já é tanto vírus mutante que ele pode agora, o mutante, sofrer uma segunda mutação. Não é o vírus do porco, não. É o vírus do mutante, que já está no corpo da pessoa. Ele sofre uma segunda mutação. Qual que é essa segunda mutação? Ele começa a passar de pessoa a pessoa. Aí, meu querido, ele alastra no mundo inteiro. Esses são os 2 estágios de uma virose emergente. Exemplo de virose emergente: o HIV, que é a origem do chimpanzé, o H5N6, que é a gripe aviária, que é a origem de aves, o H1N1, que é a gripe suína, que é a origem de porcos, e o SARS-CoV-2, que é a origem de morcegos. Como é que foi isso? Ele atacava morcegos e tem um bicho lá na China chamado pimbolim, que vive na floresta e se alimenta das fezes do morcego. Então, esse bicho começou a ter contato íntimo com o morcego. Automaticamente, o vírus começou a circular dentro desse pimbolim. Aí é que mora o perigo. Esse pimbolim, ele é caçado pelos homens lá e é comido por eles. Então, o vírus do morcego começou a ter... Não que o homem tenha ido lá manipular o morcego, não. O homem comia o pimbolim, que comia as fezes do morcego. Então, dentro do pimbolim estava cheio de vírus do morcego e, automaticamente, esse vírus começou a ter contato com as pessoas que comiam esse pimbolim. Até que, num belo dia, ele sofreu a mutação. Quem pegou essa doença? Quem estava comendo o pimbolim. Aí sofreu uma segunda mutação e aí espalhou, tá aí do jeito que nós estamos vendo essa pandemia mundial aí, beleza? O problema de uma virose emergente, gente, antes que eu passar para o HIV aqui, é que, como é um vírus novo, não existe imunidade coletiva. A gente chama imunidade rebanho. A população inteira não tem. Você vê, por exemplo, a gripe espanhola, que foi uma gripe que surgiu há 50 anos atrás, 100 anos atrás, na realidade, ela foi muito prejudicial, matou uma toeira de gente. Só que hoje, a gripe espanhola é essa gripe normal que a gente pega aí, não afeta ninguém mais. Acabou criando uma imunidade de rebanho que não causa mais problemas. Vai acontecer isso com o coronavírus também. Agora, não se enganem, tá? Do mesmo jeito que surgiu o coronavírus Covid-2, pode vir um Covid-3, um Covid-4, um Covid-5, pode vir um outro vírus que a gente não saiba e vai aparecer aí. Infelizmente, agora, cada vez mais, o homem está tendo muita intimidade com esse tipo de outros vírus e pode acontecer surgimento de novas viroses emergentes. O retrovírus é um vírus que tem RNA, mas não é só porque ele tem RNA que ele é retrovírus, não, tá? Ele tem que ter a TR, que é a transcriptase reversa, que é uma enzima que pega o RNA e consegue produzir o DNA a partir do RNA, tá? Então, a transcriptase reversa, ela faz o contrário do que a gente estudou na aula passada. É o contrário da transcrição. Ela pega o RNA e sintetiza DNA a partir dele, beleza? Tá?
O HIV, ele é um vírus lisogênico, temperado, ele é envelopado, então, ó, o método dele de penetração é pela fusão, tá? E ele é específico a uma célula nossa chamada linfócito TCD4, que é a célula responsável pela fabricação de anticorpos. Quando ele entra no nosso corpo, por ele ser lisogênico, ele libera o RNA dele é lido pela transcriptase reversa, formando o DNA dele, o DNA dele entra no nosso corpo, dentro do núcleo, e forma um provírus, ou um profágo. E você vai entrar na fase latente da doença. Você vai ter uma doença crônica o resto da vida e vai estar na fase latente dessa doença. Beleza? Se você sofre um estresse, esse DNA viral começa a sintetizar RNA viral, o RNA viral se apodera da maquinaria dessa célula, essa célula que antes produzia anticorpos para de produzir anticorpos e vira uma fábrica de vírus. E automaticamente você sai da fase latente, tá? Onde você produz anticorpos, e entra agora na fase crônica, onde a sua célula passa a produzir vírus. O seu nível de anticorpo cai e o seu nível de vírus aumenta. Beleza? Bem, classificação de seres vivos vai entrando agora no domínio da árquea. O que são as árqueas? São os procariontes primitivos. Provavelmente são os primeiros seres vivos da Terra. Lembra lá da teoria de Oparin, tá? Onde apareceu, a partir de um coacervado, a primeira célula viva? Provavelmente era uma árquea, tá? Essas árqueas, como elas são muito pouco competitivas, elas só vivem em locais inóspitos da Terra. Profundidade do mar, geleiras, profundidade do solo. São bactérias muito primitivas mesmo, que têm uma taxa metabólica muito baixa, tá? Olha lá, o metabolismo muito lento e um tempo de geração enorme, chegando a anos, tá? Tem bactéria dessa que demora 20 anos para sofrer uma divisão celular. Por isso que eles são encontrados em locais ruins, inóspitos. Por quê? Porque eles não conseguem competir com as bactérias modernas. Então, eles vivem em fontes termais, profundidade do solo, lagoas ácidas, geleiras e na profundidade do oceano. Beleza? Bem, as bactérias, que é a bactéria moderna, são os procariontes unicelulares autótrofos, fazendo quimiossíntese ou fotossíntese, ou heterótrofos, fazendo absorção. Nós temos dois grandes grupos dentro das bactérias modernas do reino Monera, que são as bactérias mesmo, são eubactérias ou esquizofita, nós vamos estudar já já, e as algas azuis oceanofícias, tá? As bactérias estão representadas aqui, ó, por essas daqui, e as algas azuis oceanofícias estão representadas por aquelas ali. Bem, vamos começar com as eubactérias, que são os procariontes modernos. Nós temos a esquizofita, que é a bactéria, propriamente dita, que são essas daqui, e a cianofita, que são as algas azuis ou cianofícias. Bem, vamos começar, então, da esquizofita, que são bactérias mesmo. A maioria das bactérias, gente, são agentes decompositores. Nós vamos estudar já já, tá? Essas bactérias, elas têm parede celular, e a parede celular dela não é de celulose, não, é de mureína. Por que mureína? Vamos lembrar, a mureína, ela é um polímero de peptidoglicano. Lembra, a celulose é um polímero de glicose. A mureína é um polímero de peptidoglicano. Esta mureína, que vai formar a parede celular dessas bactérias, é que vai determinar se a bactéria é um coccus redonda, se ela é um bacilo compridinho, se ela é um espirilo enroladinho, ou se ela é um vibrião. Cadê o vibrião? Vibrião está aqui, ó. Então, só existem 4 formas de bactéria que são determinadas pela parede celular. Coccus, redondo, esférico. Bacilo, que é um cachimbo, tá? Espirilo, que é um cachimbo espiralado. Cachimbo não, é um... Como é que chama aquilo? É um bastão, tá? E o vibrião, que é uma vírgula. Bem, de acordo com a bactéria, com a parede celular dela, se a parede celular é mais grossa, toda a parede celular de bactéria é permeável. Mas se ela é mais grossa e tem mais lipídios nela, ela fica um pouco mais seletiva. E aí você tem bactérias gram-positivas, são aquelas que retêm um pigmento dentro dela, por isso que elas são chamadas positivas, e gram-negativas são aquelas que não retêm o pigmento. Você joga um corante na bactéria, depois lava. Aquelas que retêm são chamadas gram-positivas, e aquelas que não retêm são chamadas gram-negativas. Essa coloração de gram é o primeiro passo na classificação de uma bactéria. Muito importante na classificação da bactéria. Depende
da espessura da parede celular e da composição química dessa parede celular. Toda bactéria tem um nucleóide, que é um DNA circular, tá? DNA circular, ele é um DNA que está livre no citoplasma, ele tem que virar um círculo para quê? Para se autoproteger. Ela poderá ter um plasmídio, que é um anelzinho de DNA extra. O ribossomo da bactéria é menor, do tipo 70S. As bactérias aeróbias têm uma dobrinha na beirada dela, onde tem as enzimas respiratórias, chamada mesossomo. A cápsula é uma camada mucilaginosa que serve como proteção e também armazenamento de substâncias. Pode existir ou não. Flagelo é uma estrutura locomotora que pode existir ou não em bactéria, que é diferente do nosso. O nosso tem microtúbulos e microfilamento. Flagelo nosso, que eu digo dos eucariontes. Tá? O nosso espermatozoide, por exemplo, tem flagelo eucarionte. Flagelo de bactéria não tem microtúbulos e microfilamento. Tem flagelina. Tá? E ela pode ter o pile sexual, que parece com cílio, mas não é. Cílio serve para movimentação. Pile sexual, gente, é mais um piruzinho. Ela serve para transmitir informação genética de uma bactéria para outra. Beleza? A reprodução das bactérias. 99,9% das bactérias se reproduzem por cisciparidade, bipartição ou fissão binária, que é um processo onde a bactéria se divide muito rapidamente, 20 minutos para se dividir. Não gasta energia nenhuma, tá? Tem um problema que não gera variabilidade. Graças a Deus, né? Senão as bactérias iam acabar com a gente. Olha aqui, ó, aquela dobrinha que eu falei, onde tem a respiração, é o mesossomo. Normalmente, o DNA circular da bactéria, o nucleóide, ele está associado ao mesossomo, porque é o local energético da célula. Primeira coisa que acontece, duplica o DNA circular, depois separa-se o mesossoma, leva o DNA para um lado e o DNA para o outro, depois há uma invaginação da membrana e da parede celular, formando duas novas células idênticas, clone. Beleza? O outro tipo de reprodução bacteriana chama recombinação gênica. É o nome. Recombinar significa combinar DNAs estranhos. Quando uma célula bacteriana recebe DNA exógeno e combina no dela, ela sofreu recombinação. Isso. Então, não tem dúvida. Recombinação é o processo onde uma bactéria recebe DNA de fora e liga, recombina esse DNA nela. É lógico que se a bactéria recebeu o DNA de fora e combinou com dela, ela vai ganhar variabilidade genética. Beleza? Claro, né? Agora, nós temos 3 tipos de recombinação, dependendo da forma como a bactéria ganha esse DNA de fora. Como assim, Flávio? Se o DNA vem livre, chama-se transformação. Como assim? Imagine que uma bactéria está lá andando com a outra, são 2 amigas. Uma delas morre, tá? Ela libera o DNA dela no meio. A outra amiga captura o DNA dela e ganha variabilidade. Isso chama-se transformação, quando a transferência de DNA é livre. Quando há uma conjugação, é quando uma bactéria transfere o DNA para outra pelo pile sexual. É o mais próximo de reprodução sexuada aqui, tá? E transdução é quando uma bactéria é atacada por um vírus e na hora que o vírus vai capturar o DNA dele, de vez de ele capturar um DNA viral, ele captura o DNA da própria célula hospedeira. Esse vírus, ele é chamado vírus defectivo ou fago defeituoso. Esse vírus defectivo, quando ele ataca outra bactéria da mesma espécie, ao invés dele levar o quê? O DNA dele para causar uma doença na bactéria, ele vai levar o quê? O DNA da célula hospedeira que ele saiu. E, portanto, aquela célula, de vez de ganhar uma virose, vai ganhar o quê? Variabilidade. Então, ó, quando o DNA é livre, transdução, quando ele vai pelo pile sexual, conjugação, e quando ele vai através de um vírus defeituoso, transdução. Beleza? Nutrição das bactérias. Elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Bactéria autótrofa faz fotossíntese. Hoje de manhã, quer dizer, eu já falei, a fotossíntese de bactéria não usa água, não libera oxigênio, a luz é infravermelho e a bactéria clorofila está dispersa no citoplasma. Beleza? Tá? E a bactéria autótrofa, além de fotossíntese, também pode fazer quimiossíntese. Aí, se ela usar na quimiossíntese, a bactéria ganha energia não da luz,
ela vai ganhar energia de uma reação química. Ela oxida um composto no solo para liberar energia para ela fazer a comidinha, glicose aqui, ó, beleza? Se ela oxidar um composto nitrogenado, nitrobactéria. Um composto à base de ferro, ferrobactéria. Um composto sulfurado, enxofre, sulfobactéria. Um composto hidrogenado, hidrogenobactérias. Beleza? Ainda na nutrição, nós temos as bactérias heterótrofas. A grande maioria das bactérias são essa aqui, ó. Maioria são as bactérias decompositoras, são bactérias que fazem a biociclagem dos nutrientes minerais. Tudo aqui tem uma cadeia alimentar, onde tanto o coelho quanto a planta vão morrer, tá? As fezes do coelho vão morrer, e os restos dele vão ser decompostos pelas bactérias, que vai liberar a substância no solo, que vai entrar outra vez para as plantas. E isso é uma bactéria decompositora, beleza? Bem, as simbiontes mutualistas, nós temos dois tipos. A Braid Rhizobia com a soja fixa nitrogênio do ar. O que é isso? A bactéria captura nitrogênio do ar e entrega para a soja, que ao crescer, ficar muito mais viçosa, vai liberar fotoassimilados para a bactéria. Esta bactéria tem uma enzima que é muito rara na natureza, chamada nitrogenase. A nitrogenase da Braid Rhizobia é capaz de pegar o nitrogênio do ar e fixá-lo para a bactéria, beleza? A nossa flora intestinal, a do boi também, é um exemplo de mutualista. A flora intestinal digere a celulose para o boi, e o boi mantém essa flora alimentada, bem quentinha, num ambiente totalmente controlado, que é o intestino do boi. Ainda na nutrição, nós temos as heterótrofas, né? Nós temos as bactérias parasitas. Elas causam doenças bacterianas. Vamos dar uma olhada nesse gráfico depois aí da aula, gente. Ó, tuberculose, hanseníase, difteria, tétano, coqueluche, tracoma, pneumonia, leptospirose, cólera, sífilis. Todas são doenças bacterianas. Lembrando, doença viral não é atacada com antibiótico. Ué, Flávio, como é que o pessoal está usando antibiótico aí no coronavírus? Cuidado. O problema do coronavírus é que quando ele ataca a pessoa, ele causa uma infecção secundária no pulmão, possibilitando que bactérias oportunistas aproveitem o pulmão desse cara e cresçam lá. Quem mata o cara mesmo, na realidade, nem é o vírus, não. É a pneumonia pela bactéria. Você está me entendendo? Então, a gente dá azitromicina para a pessoa doente com o coronavírus, não com a ideia de matar o vírus, de prejudicar a multiplicação dele. Não. É com a ideia de prevenir a ação de bactérias nos órgãos do corpo, principalmente o pulmão. Beleza? Aqui tem um antibiograma explicando como é que isso acontece. Eu pego uma bactéria e espalho ela numa placa. O que é uma placa de Petri? É uma placa de vidro, onde eu ponho a comidinha da bactéria, né? Fica sendo essa base aqui, ó, tipo uma gelatina, e onde eu espalho a bactéria. Cada pontinho branco desse aqui, gente, é um pontinho de papel absorvente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onde eu pinguei um antibiótico. Percebam que em volta do pontinho número 1, há um halo onde a bactéria não cresceu. A número 4 não tem isso, a número 5 tem, a número 7 também tem. Esse halo que tem aqui em volta desse papel filtro é o halo onde o antibiótico difundiu e a bactéria não cresceu. Então, em volta daquele antibiótico onde a bactéria menos cresceu, é aquele antibiótico que é mais eficiente. Então, eu vou usar aqui ou o antibiótico 1 ou o antibiótico 7. Olha o 6, ele matou um pouquinho, mas não foi bom. O 3 também. O 4 não matou nada. O 5 matou um pouquinho também, o halo é menor. O 2, o halo é pequeno também. Então, seria o ideal aqui, ou 1 ou 7. Tá? Exemplo de bacteriose aqui, depois vocês dão uma lidas aí. Beleza? Show de bola. Bem, Flávio, oi, pode falar. para as doenças também, virais e bacterianas, é só gravar aquelas frasezinhas macete Isso. para lembrar da primeira letra, porque aí é fácil. Muito legal, querida. Bem lembrado, tá? Cai muita questão lá, querendo confundir vocês, misturando doença viral com doença bacteriana. Lembrando que doença bacteriana usa antibiótico. Doença viral não se trata com antibiótico. Ah, mas eu estou gripado e o médico deu antibiótico. Já expliquei. É para
evitar a ação de bactérias oportunistas. Seu corpo está lutando contra um vírus, tá? E nesse momento ele baixa a guarda. Aí vem a bactéria e te dá uma dor de garganta, te dá uma dor de ouvido, te dá um problema no pulmão, e aí você vai usar o antibiótico não para acabar com o vírus, é para acabar com a bactéria, beleza? Tá? Bem, continuando aqui, dentro das cianofícias, que é o segundo grupo das bactérias, tá? Aqui está até errado, não é eubactérias, não, é filocianofita, tá? Procariontes, unicelulares, coloniais, são autótrofos. Se cair alguma coisa de cianofícia na prova, gente, vai ser sobre essas 3 células que tem na cianofícia. Olha, é um ser unicelular, só que ele forma colônia. E aí, na colônia, você pode ter o heterocisto, que é uma célula grande que fixa nitrogênio. Só tem nitrogenase no heterocisto e naquela bactéria que eu falei agora mesmo, que é o Braid risóbio. São os 2 seres vivos na Terra que têm a enzima capaz de tirar nitrogênio do ar, tá? A célula vegetativa, que é essa maioria da colônia que faz fotossíntese, e o acineto, que é uma célula com a parede grossa, que serve como resistência. Por isso que essas algas, elas funcionam como população pioneira. Por quê? Porque elas podem viver no lugar, elas são totalmente autônomas, elas não necessitam de mais ninguém, e elas são resistentes. Então, elas podem ser população pioneira por isso, porque elas têm autonomia, são independentes, são autótrofas, tá? E, além disso, resistem às condições adversas com o acineto. Daí, elas serem uma população pioneira. Elas podem chegar no lugar onde não tem nenhum outro ser vivo. Beleza? Reino fungi. O reino fungi é o meu queridinho, né? Porque eu sou especialista em fungo, fiz mestrado em um tipo de fungo, nós vamos falar aqui, que cai muito na prova, tá? Os fungos são eucariontes pluricelulares, exceto a levedura, que é o único fungo, tá aqui o desenho dela, ó, que são unicelulares. Levedura é o único fungo unicelular. Eles são heterótrofos fazendo absorção. Eles são conhecidos como mofos, bolores, micoses, cogumelos, leveduras, fermentos, tá? Aqui nós temos alguns desenhos de cogumelos, aqui o mofo, e aqui tem a micose, aqui, ó, naquele que a gente chama de pé de atleta, aquele cantinho de unha que não cura nunca, né? É a micose que está atacando ali, beleza? Bem, eles são divididos em 2 grupos. Nós temos os mixomicetos, mixomicetos, mixomicetos. Mixomicetos são os fungos gelatinosos. Olha bem, eles crescem como se fosse uma gelatina. Aí eles vão falar, emite pseudópito. Não, eles têm um crescimento parecido com o pseudópito, mas não emite pseudópito, não. Eles têm parede celular, tá? Beleza? Bem, os eumicetos são os fungos verdadeiros, que a gente chama de filamentosos. E se eles são filamentosos, é porque eles têm esse filamento aqui, ó, um fiapo. O conjunto, cada fiapo desse é chamado hifa, tá? E o conjunto de fiapinhos, que forma aquele negócio que parece com algodão, é chamado de micélio. Nós temos 2 tipos de micélio. Um que está dentro da comida, que é o micélio vegetativo, e um que está aqui, ó, vegetativo, está dentro da comida. Aqui tem um pão mofado, por exemplo. A comida aqui do fungo é o próprio pão. Então, o micélio vegetativo está lá dentro, no meio do pão. E o micélio reprodutivo, que é aquele que tem esporanjo, que tem esporófilo, que tem esporos, ele é produzido fora da comida. Por quê? Se eu produzisse o esporo dentro da comida, o esporo ia ficar retido ali dentro, eu tenho que jogar ele para longe. Beleza? Esses fungos, ele tem parede celular de quitina, lembrando disso aí é importante, são aclorofilados, não tem fungo. Mas tem fungo verde, Flávio? Tem. Por exemplo, o penicílio, que produz a penicilina, ele é um fungo verde, mas não é verde porque tem clorofila, não, porque tem pigmento verde, não tem nada a ver com clorofila, tá? A substância dele de reserva energética é o glicogênio, igual nos animais, e eles se reproduzem por esporos, beleza? Aí nós temos uma classificação aqui, gente, isso aqui pode até pular. Eu só vou falar rapidamente, mas isso não cai em prova não, tá? Ainda mais Enem. Oomicídeos são os fungos flagelados, que têm esporos flagelados. Zigomicídeos são os mofos e os bolores, tá? Deuteromicídeos são os fungos imperfeitos. Aí tem um importante, o Candida albicans, que provoca candidíase, ou sapinho, tá? Acontece tanto na língua, uma infecção de candidíase, quanto na vagina e na glândula do pênis, tá? Formando a candidíase, beleza?
Ascomicetos já são fungos evoluídos. Eles produzem 8 ou 12 ou 4 ascos dentro de uma estrutura parecida com uma clava de Capitão Caverna, tá vendo? Um bastão daqueles de jogar golfe, né? Bem, observe que sempre é 4 ascos aqui dentro, ou 8 ou 12, por quê? Porque eles vêm de uma meiose, tá? Depois pode até ter uma mitose, mas eles vêm de uma meiose, beleza? Os basidomicetos são os mais evoluídos de todos. Eles são de 2 tipos. A orelha de pau, que é esse aqui, ou os cogumelos, que são esse aqui. Cogumelos ou orelha de pau. Beleza? Bem, quanto à nutrição, os fungos são heterótrofos, fazendo absorção. Então, eles podem ser saprobiontes. A maioria dos fungos são decompositores. Maioria, igual bactéria. Tá? São os agentes decompositores que decompõem os corpos da natureza. Tá? Podem ser parasitas, provocando as micoses, tanto em plantas quanto em animais, e eles podem ser simbiontes mutualistas. Aquele que se associa com a raiz da planta é chamada micofungorriza, raiz. Micorriza é a associação entre fungos e raízes. Como é que vai ser essa associação? O fungo, ele cresce ao redor da raiz, protegendo a raiz, absorvendo água e sais minerais de longe, trazendo para a planta. A planta fica muito mais bem nutrida e aí ela transmite fotoassimilados, glicose para o fungo. Tá? É com esse fungo aqui que eu trabalhei no meu mestrado. Eu trabalhei com uma micorriza de eucalipto. E os líquens, que são fungos que associam com algas, tá? O fungo, ele cria um ambiente, tá vendo aqui o ambiente? Aqui tem um líquen, ó, e aqui tem uma ampliação do líquen. O fungo, ele cria uma espécie de esponja que absorve a água da chuva. E a alga acaba crescendo nessa esponja num lugar extremamente bem iluminado. Mas é um lugar improvável para crescer uma alga. Numa rocha, num poste, numa casca de árvore, num fio elétrico, nos postes. Olha, mas como é que a alga consegue crescer ali se ali não tem água? O fungo retém água para elas. Como o fungo retém água para ela? Água e sais, né? E ela fica num lugar extremamente bem iluminado, ela vai fazer tanta fotossíntese que dá para ela e dá para o fungo. Então, ela dá fotoassimilados para o fungo e o fungo mantém elas vivas. Beleza? Beleza. Agora nós vamos entrar no último reino dentro, que nós vamos estudar, que é o reino metafita, tá? Porque o outro reino, que é o reino metazoa, o casal é que vai dar. Os metafitas são as plantas, são eucariontes, pluricelulares, exceto algumas algas verdes, que hoje em dia nem são classificadas mais como plantas, mas pode-se colocar como exceção. São autótrofos fazendo fotossíntese. As plantas são divididas em filos, mas a gente fala divisões, tá? Então, a palavra filo no reino metafita é chamada divisão. Você tem a clorofita, feofita, rodofita, que são algas inferiores. Essas são as algas fitoplanctônicas. Estas algas aqui, se alguém perguntar para vocês, são as verdadeiras responsáveis pela renovação do oxigênio da face da Terra. Clorofita, desculpe, essa aqui não. Falei errado, desculpe. Apaga aí. As algas que renovam o oxigênio da face da Terra são algas protistas. Opa, perdi aqui. São algas protistas. É a euglenofita, pirrofita e crisofita. Desculpe. Essas aqui são algas superiores. São algas pluricelulares. São aquelas algas que a gente vê na beira do mar, na arrebentação. Quando a onda arrebenta, não vem aquelas algas? São essas daqui, ó. A clorofita é verde, a feofita é parda e a rodofita é vermelha. Briofita e traqueofita, pteridofita, gimnosperma e angiospermas, nós vamos estudar agora na sequência. Antes de eu falar sobre as briofitas e as traqueofitas, eu queria dar 2 dicas para vocês. O ciclo haplo-diplo-bionte é o ciclo que acontece no reino metáfita. É o ciclo onde a planta passa por uma fase haploide e por uma fase diploide. Toda planta tem que passar por uma fase haploide e uma fase diploide. A fase haploide, como ela produz gametas, ela é chamada gametófito. Fito, planta, gameta mesmo. Então, planta que produz gameta. Ela é haploide. E a fase diploide, como ela produz esporos, ela é chamada esporófito. Fito, planta, esporo mesmo.
ela é diploide, ela vai formar esporo. Ô, Flávio, como é que ela forma esporo se o esporo é N? Através de meiose. Então, guardem isso. Quem sofre meiose nas plantas é o esporófito e não é o gametófito, beleza? Tá? Então, vamos lá, ó. Você tem um organismo diploide, que é o esporófito, ele vai sofrer meiose, vai formar o esporo vai crescer, vai formar um indivíduo adulto haploide, que é o gametófito, aí esse vai formar o gameta por mitose, os gametas vão se fundir por fecundação, N mais N vai formar 2N, que é o indivíduo esporófito diploide outra vez. Então, esse ciclo se repete em todas as plantas. O que varia? Tem planta que vive mais tempo em esporófito e tem planta que vive mais tempo em gametófito. Beleza? Bem, outra coisa importante que eu falei, que para a gente lembrar do reino metafita, é a linha evolutiva. Uma das linhas evolutivas é dominar o habitat terrestre. Para isso, as plantas deixaram de ser talófitas, ou seja, avasculares, sem xilema e floema, e passaram a ser traqueófitas, ou seja, vasculares, com xilema e floema. As plantas deixaram de ser criptógamas, sem flor, e passaram a ser fanerógamas, ou seja, com flor. As plantas deixaram de ser acifonógamas, ou seja, sem o tubo polínico, portanto, necessitavam de água para fecundação e passaram a ser sifonógamas, ou seja, com o tubo polínico. Passaram a não necessitar mais de água para fecundação. As plantas deixaram de ser não espermatófitas, ou seja, sem sementes, e passaram a ser espermatófitas, ou seja, com sementes. A semente, ela protege, nutre e dissemina o embrião. E as plantas deixaram de ser sem frutos e passaram a ser com fruto. O fruto, ele protege, nutre e dissemina a semente, tá? Eu considero o fruto como se fosse o útero das plantas, beleza? Aqui nós temos a linha evolutiva, ó, começa com as algas, tá? Depois vai para as briófitas, depois nós temos as pteridófitas, depois nós temos as gimnospermas e, por último, as angiospermas. Dá uma olhadinha aqui, eu coloquei, ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e E1, E2. A gente começa aqui, ó, A1, B1, C1, D1, E1, começa com tudo 1, e termina lá em cima, com A2, B2, C2, E2. Qual é a planta que tem tudo evoluído? São as angiospermas. Vocês vão vendo o que vai sendo acontecido em cada uma com o passar da evolução. Beleza? Bem, a outra linha evolutiva das plantas é diminuir a fase gametofítica e aumentar a fase pirofítica. Por que isso, Flávio? Porque o gametófito é haploide. Eu quero viver menos tempo em haploidia e mais tempo em diploidia. Pô, é lógico, né? Então, você vê aqui, ó, um exemplo, ó, briófita. Ela tem uma fase gametofítica muito maior do que a fase esporofítica. Pteridófita, a fase esporofítica já é maior do que a gametofítica. Gimnosperma, a fase esporofítica é tão maior que a gametofítica já virou microscópica, o óvulo e o grão de pólen. E nas angiospermas, a fase esporofítica é tão grande que a gametofítica nem é só microscópia, não. Ela passou a ser unicelular. É o óvulo, tá? E o grão de pólen. Beleza? Vamos começar com as briófitas. As briófitas são plantas de talófitas, criptógamas sem flor, acifonógamas sem tubo polínico, portanto, depende de água para fecundação. Só de falar que é acifonógama, gente, tem que lembrar que o gameta masculino dela é flagelado, é o anterozoide. Elas são não espermatófitas, não tem semente, e elas são as primeiras plantas a abandonar o habitat aquático. Gravem isso aqui, ó. Briófita não dominou o habitat terrestre, não. Ela abandonou o habitat aquático. Por isso, elas têm duas limitações. Só crescem em habitat terrestre úmido dulcícola e só atingem 5 centímetros de altura. A altura de uma briófita é, no máximo, 5 centímetros. O gametófito dela é duradouro e o esporófito é dependente. Está aqui um ciclo haplodiplobionte de uma briófita, de uma briofita. Percebam que essa fase aqui, ó, a geração duradoura, ela é o gametófito, ela é N. Aquela plantinha que a gente vê, onde tem muita umidade, debaixo da escada, na cachoeira, fora da água, tá, gente? Dentro da água da cachoeira é alga.
fora da água da cachoeira, na beirada, onde fica aquelas bordinhas que tem muita umidade, aí sim é musgo, beleza? Esse musgo, ele tem um anterozoide, com anterídeo, e um arquegônio com a oosfera, onde vai haver a fecundação, vai formar o embrião, o ovozigoto aqui, ó. Esse ovozigoto cresce, vai formar o esporófito. Dentro do esporófito vai acontecer meiose, lembra que a meiose é sempre no esporófito. Vai formar esporos, e o esporo cai no chão, criando um novo gametófito, tá? Beleza? Bem, pteridofita, que são as samambaias. As samambaias, ou as avencas, já são as primeiras traqueófitas da Terra. Ela já não tem mais rizóide, calóide, filóide, não. Ela já tem raiz, caule e folha. Mas só isso também, tá? Não tem flor, são criptógamas. Não tem tubo polínico, são acifonógamas. Não tem sementes, são não espermatófitas, tá? Esta é considerada a primeira planta a dominar a Terra, porque elas são as primeiras traqueófitas. Qual é a maior limitação das pteridófitas? Elas vivem na Terra? Vivem, mas dependem de água para fecundação. Esta é a maior limitação das pteridófitas. O esporófito dela já é duradouro, e o gametófito é que é efêmero, porém tem vida livre ainda. Beleza? Aqui nós temos o ciclo, ó. Esta planta aqui que a gente conhece, ela já é esporófito, 2N, tá? Aí ela vai sofrer meiose dentro do esporângio, vai formar esporos N. O esporo cai no chão e vai crescer o protalo, que é o gametófito N. O gametófito ainda vai produzir anterozoide e oosfera, que não é óvulo não, é oosfera. Bem, o anterozoide fecunda a oosfera, vai formar o zigoto vai crescer e vai dar um novo esporófito, fechando assim o ciclo. Beleza? Gimnospermas. As gimnospermas já são as plantas com sementes nuas, sem fruto, tá? Elas são traqueófitas, porque pteridófita já era. Mas elas são as primeiras fanerógamas, já tem flor. É uma flor primitiva? É. Ela é chamada estróbilopinha, mas já é flor, tá? Elas são sifonógamas, já tem tubo polínico. Elas são espermatófitas, já tem semente, que é chamada de pinhão. Então, ó, 3 coisas gimnospermas estrearam. Flor, que é uma flor primitiva, que é o estróbilo. Tubo polínico, então elas são independentes de água para fecundação, e são espermatófitas, já tem semente. Só não tem uma coisa, não tem fruto. O ciclo haplodipobionte dela, o esporófito, é duradouro. Exemplo de gimnospermas: pinheiro do Paraná, sequoia, que é a maior árvore do planeta Terra, ciprestes, as cicas, que são aquele pinheirinho de jardim, que é um tipo de gimnosperma, né? Primitiva. Ela é muito parecida com uma samambaia, mas é gimnosperma, tá? O ciclo da gimnosperma: você vai pegar um indivíduo adulto 2N, que é um esporófito, ele vai ter um cone, que é uma flor masculina, que é o microestróbilo, e tem um cone, que é uma flor feminina, que é o megaestróbilo. O microestróbilo sofre meiose e vai formar os microesporos. O megaestróbilo sofre meiose e vai formar um megaesporo. Os megasporos, eles vão crescer formando o saco embrionário, que é o gametófito feminino. E os microsporos vão crescer formando o grão de pólen, que é o gametófito masculino. O grão de pólen vai produzir na ponta dele o núcleo espermático, que é o gameta masculino. E o saco embrionário vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. O grão de pólen vai voando até a flor feminina, isso chama polinização por anemofilia, e aí o tubo polínico fecunda a oosfera, vai formar o zigoto, esse zigoto vai desenvolver o óvulo, e esse óvulo vai dar a semente. Então, guardem isso, a semente vem do óvulo. Dentro da semente, você tem o endosperma, tá? Que vem do saco embrionário, portanto ele é N, e o embrião que vem da fecundação, que é 2N. Esse embrião vai germinar e vai dar um novo esporófito, fechando assim o ciclo. Beleza? Por último, as angiospermas. As angiospermas são as plantas que têm semente no interior de frutos. Essas angiospermas são traqueófitas, fanerógamas, a flor já é desenvolvida, já tem cor, já tem cheiro, já tem sabor. Elas são sifonógamas, já tem tubo polínico, já tem semente, são espermatófitas. Tem o fruto, são as primeiras a terem fruto. Qual é a vantagem disso? Espera um cadinho que eu vou explicar.
E o ciclo haplodiplo-bionte é praticamente igual a gimnosperma. O esporófito é duradouro e o gametófito é efêmero. A única coisa que acontece aqui é que o gametófito agora passou a ser unicelular. Ele já era reduzido em gimnosperma, mas aqui ele é unicelular. O fruto das angiospermas, gente, ele protege, ele nutre e ele dissemina a semente. É isto, essa disseminação que fez as angiospermas evoluírem tanto no planeta. Praticamente não existe nenhuma atividade humana que não envolva um angiosperma. A gente come angiosperma, a gente veste angiosperma, a gente mora na angiosperma. Tudo é angiosperma, beleza? Por causa do fruto. O ciclo é o haplodiplo-bionte, onde a fase duradoura é o esporófito. Está aqui, ó, representado por essa flor. E a fase efêmera é o gametófito, que é o grão de pólen, que é o masculino, e que é o saco embrionário, que é o feminino. Igualzinho a angiosperma. Diferença: o grão de pólen aqui é unicelular e o saco embrionário também é unicelular. E aqui, tudo é igual ao ciclo lá de trás. A única diferença é o grão de pólen une e o saco embrionário une. E o grão de pólen aqui, ele tem 2 núcleos espermáticos, né? Um só não. Então, aqui nós vamos ter a fecundação dupla. Um núcleo espermático vai fecundar a oosfera e vai dar o embrião, que é aquela fecundação tradicional que a gente conhece, e o outro núcleo espermático vai fecundar 2 núcleos polares, formando o endosperma triploide. Gravem isso. O endosperma das angiospermas é triploide. Não é mutação, não. É normal que o angiosperma tenha endosperma triploide. Beleza? Aqui nós temos o mesmo ciclo, mostrando as partes da flor. Depois nós vamos entrar em detalhe um pouco melhor sobre isso. E dentro das angiospermas, elas são tão evoluídas e tão disseminadas que nós temos 2 classes, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Veem isso no Enem, tá? Pode ter certeza. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. As monocotiledôneas, elas têm apenas um cotilédone, dicotiledônea tem 2. Monocotiledônea, a raiz é fasciculada em cabeleira, e as dicotiledôneas é axial ou pivotante. Tem essa raiz principal aqui, ó. O caule das monocotiledôneas é o rizoma ou colmo, e nas dicotiledôneas é o tronco ou a haste, tá? Ainda no caule, as nervuras onde tem o xilema e o floema são irregulares na monocotiledônea, e nas dicotiledôneas tem distribuição radial. Vai formando aquela madeira que tem raios, lembra disso? Ó, aqueles círculos concêntricos. A folha da monocotiledônea é paralelinérvia com bainha. E nas dicotiledôneas, a folha é reticulinérvia sem bainha, não tem aquele negócio que agarra na planta, não. E, por último, a flor. Nas monocotiledôneas, as flores são trímeras, tem tudo em múltiplo de 3, pétalas, sépalas, tudo em múltiplo de 3. E nas dicotiledôneas, elas são pentâmeras ou tetrâmeras, em múltiplos de 5 ou em múltiplos de 4, beleza? Acabamos com isso, então, a nossa aula da nossa revisão número 2. Espera aí, deixa eu retomar aqui. Ah, meu Deus, será que eu caí? Alô, alô? Oi, alguém está me escutando aí? Eu tô. Sim. Ah, beleza, graças a Deus. Eu achei que eu tinha caído. Eu tô com medo desse raio dessa internet minha aqui por causa do meu cachorrinho. Mas meu coisa está tudo bloqueado aqui, cara. Eu vou ter que sair, gente, e voltar. Não saiam da sala, tá? Fiquem todos na sala. Eu vou ter que sair e voltar. Porque tá tudo bloqueado meu aqui, ó. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Aí, agora sim. Aí, voltei. Voltei? Estão me vendo aí?
Beleza?